O livro mais escrito e lido de toda a humanidade é a Bíblia Sagrada. Muita gente sabe recitar de cor os versículos da Bíblia, mas pouca gente sabe de onde ela veio, como ela começou. Acham inclusive que ela caiu pronta do céu. E não é assim. Hoje no Café e Maçonaria a gente trouxe um irmão para falar do cânon bíblico e explicar para vocês exatamente como tudo isso começou. Então, enche sua caneca de café que depois da vinheta a gente volta com esse papo. Mas antes de começar esse papo, a gente tem que falar da nossa parceira Livre do Bem, camisetas maçônicas com descrição e qualidade. Quer uma camiseta bonitona que nem essa, irmão? Então entra lá no site deles, www.livredobem.com.br, escolhe sua camiseta e na hora de pagar, usa o nosso cupom de desconto INVERNO12 e vai ter 12% de desconto na sua compra. Inclusive, tá tendo promoção lá, você compra 4 camisetas, ganha o frete grátis e ainda um copo. E utilizando o nosso cupom de desconto INVERNO12, vai ter 12% em cima de toda a sua compra. Então, vai lá www.livredobem.com.br, faz a sua compra. E também segue eles lá nas redes sociais, no Instagram, @livredobem. Deixa lá um coraçãozinho em nome do canal Café e Maçonaria, beleza? Leozão, hoje o papo vai ser muito legal. Pelo seguinte, pessoal, a gente vai começar uma série falar sobre os mistérios de Salomão. A gente vai falar muito sobre as lendas utilizadas da maçonaria. E para a gente começar esse papo, a gente tem que falar sobre o livro da lei, a Bíblia, que é da onde essas histórias são tiradas, a moral dessas histórias são tiradas. Então, para começar, a gente vai conversar com um irmão que é especialista, manja pra caramba a respeito do cânon bíblico. Leozão, você vai apresentar o nosso entrevistado, mas antes de você falar todo o currículo dele, eu quero dizer o seguinte, que além desse currículo todo, ele é proprietário de uma belíssima barba. Fala aí, quem é o nosso convidado, Léo? Nosso convidado, nada mais, nada menos, formado em Eletrônica e Ciências da Computação, pós-graduado em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental, auditor em Sistema de Gestão Integrado, mais de 30 anos de experiência profissional na área técnica e comercial de informática, 15 anos de experiência profissional na área de gestão de resíduos, atuou no Brasil como Country Manager de fabricantes asiáticos e norte-americano, membro fundador do Museu de Informática e Tecnologia de Informação, hoje Museu da Inovação e Tecnologia Humana, onde ocupa atualmente o cargo de presidente do Conselho de Administração. Sócio fundador da Permite, Cooperativa de Trabalho, Produção, Reciclagem e Gestão de Resíduos Sólidos, onde ocupa atualmente o cargo de diretor-presidente. Tem ainda outras qualificações. Além de tudo isso, mestre instalado, profundo conhecedor, estudioso, Alex Luiz Pereira. Meu irmão, seja muito bem-vindo ao canal Café e Maçonaria. Eu que agradeço o convite, na verdade estou me sentindo honrado, né? E de certa forma, assim, não acho que eu tenho tanta bagagem para estar aqui no Café Maçonaria, não. Tem muita gente fera que passou por aqui que deixa a gente assustado. Não, você Imagina. tem bastante, sim. Tem. O irmão é mestre maçom, martinista e Rosa Cruz, é isso, né? Sim, exatamente. Sou Rosa Cruz, sou martinista e sim. E começou por qual ordem? Eu comecei pela Rosa Cruz. A Rosa Cruz foi um marco na minha vida. Então, você estava contando aqui pra gente fora do ar a respeito da tríade que você, né, completou, que você acha que faz um triângulo, né, perfeito entre o martinismo, Rosa Cruz e maçonaria. Conta pra gente, eu gostei muito da forma como você explicou. É a minha experiência, né? A minha vivência, né? Eu era Rosa Cruz, né? Várias vezes fui convidado para entrar na maçonaria. Na minha cabeça, na minha ótica, era a mesma coisa, então eu não entrava. E quando eu entrei na maçonaria, eu me surpreendi positivamente, né? Porque não é a mesma coisa. E um pouco depois, né, na minha caminhada, né, de busca, né, esotérica, mística, ou por conhecimento, me tornei um martinista também. E aí, para mim, fechou um triângulo que para mim é o triângulo perfeito, né? Eu tenho a maçonaria, que eu sempre digo quando alguém me pergunta, não tem uma ordem que eu conheça que seja tão fraterna quanto a maçonaria. Me dá uma segurança gigantesca de que eu posso contar com meus irmãos sem a mínima dúvida. E isso te dá uma segurança gigantesca de que você está sendo assistido e se você precisar, terão mãos, braços, pernas. Não importa, os irmãos vão chegar junto para ajudar, né? A Rosa Cruz, eu tenho um conceito, uma experiência, né, de muito hermética, muito mental, e te prepara de uma maneira psicológica, de você ter um domínio da vida impressionante.
Então, os Rosa Cruzes praticantes, você percebe, né, na segurança e no domínio da vida que eles têm. Isso é muito claro. E o martinismo, para mim, ele fecha porque ele traz para o coração, ele traz para toda essa vivência racional, intelectual, né, tem que estar no coração, no sentimento, tem que estar no ser. Você tem que sentir isto de tal forma que você não consiga explicar. Para mim, o martinismo é isso. Você vivencia coisas que você sabe, você tem a certeza e não tem como encontrar palavras para explicar. Então, para mim, fecha um triângulo perfeito. Você falou Sensacional. que foi convidado várias vezes e não queria entrar para a maçonaria porque achava que era a mesma coisa. Explica pra gente qual que era esse sentimento aí. Porque eu era E conta Rosa, também a experiência de ter entrado. eu era Rosa Cruz, já era Rosa Cruz, então é uma ordem mística que se estuda, né, filosofia e tudo mais, e para mim a maçonaria era só mais uma outra ordem que fazia a mesma coisa. Era o conceito que eu tinha, né? Por isso que se eu já tô numa, para que eu vou entrar na outra, né? Não fazia sentido, né? E também, é óbvio, se escutava de alguns, né, assim, não, porque não pode fazer proselitismo, você escolhe um caminho, vai, segue para um caminho, né? Eu demorei para entender que você seguir um caminho não significa eu vou escolher uma igreja, uma religião ou uma ordem e fico nela. Seguir um único caminho é o teu caminho. Não importa o que você faça, né? E quando essa ficha caiu, né? Na verdade, não caiu quando eu aceitei para entrar na maçonaria, né? Eu estava contando que, conversando com o meu padrinho na maçonaria que me convidou, né? Eu tinha escrito um ritual um dia anterior para uma outra ordem que eu faço, né, parte. E no dia seguinte, conversando com ele, um bate-papo informal, ele disse aquela frase A frase que você usou no ritual. que eu usei no ritual. Bacana. E numa conversa que não tinha nada a ver. E aquilo me pegou. Eu fiquei quieto, tomei um choque, digamos assim, né? Mas o que isso quer dizer? Nada é por acaso. Eu já Rosa Cruz, opa, não é por acaso. Algo está acontecendo, né? E ali ele me convida. Olha, vem participar de uma palestra na minha loja, vem conhecer, se precisa ver. Tá bom, eu aceitei, vou nessa palestra aí, me diz a data, endereço, vou. Fui na palestra, assisti, aceitei entrar na maçonaria. Ok, vou me iniciar, né? Me convidou. E a minha iniciação, para mim, foi uma experiência, para mim, mística, muito forte, porque eu já tinha passado por ela. Ao longo da minha iniciação, eu sabia as coisas que iam acontecer, não era novidade para mim, e ali me veio a certeza muito grande. Eu já fui maçom. De alguma forma, isso para mim não é novidade, e é como se estivesse voltando para casa. Esse é o sentimento, voltando para casa. E para mim, né, que pensei, bom, é a experiência mais forte que tive na maçonaria, minha iniciação, a exaltação foi muito mais forte ainda, porque a minha vivência foi, eu sabia o que ia ser dito, eu conhecia a história que estavam contando, né? Em alguns momentos eu me sentia no passado, eu me sentia o cheiro, era um cheiro diferente do ambiente, o bater dos pés no chão, me pareciam que eram botas batendo no chão, então eu fiz uma certa viagem e ali fechou mais ainda. Já fui maçom em algum momento da história da humanidade, eu já fui maçom e aquilo para mim era muito uma sensação de déjà vu muito forte, né? Conheço disso aqui, né? Então eu tenho um carinho gigantesco pela maçonaria, gosto muito de maçonaria, né? Me sinto privilegiado por me reconhecerem como maçom. Isso para mim é muito importante, né? Gosto muito de ser Rosa Cruz, isso me transformou, né? Se não fosse eu, né, o rosacrucianismo, eu não seria quem sou, digamos assim, né? E amo o martinismo porque é o que faz... Eu sou uma pessoa muito racional, como muita gente que deve estar nos ouvindo também é racional, e o martinismo me ensinou a ser sensação, sentimento, né? Um ser um pouco mais pleno, digamos assim. Cara, eu Sensacional. achei muito legal essa experiência que você teve, realmente uma experiência espiritual na entrada na maçonaria e depois na exaltação. Achei muito legal. É uma pena que nem todos tenham essa mesma experiência, né? Não tô dizendo nesse grau, não tive essa experiência nesse grau, mas para mim também foi uma experiência muito marcante. Então eu fico feliz quando encontro alguém que teve assim uma experiência é, poderíamos dizer, espiritual, né? Na iniciação e na exaltação. Muito legal. O conceito que eu tenho, que eu entendo, é de que a maçonaria nasceu assim, em algum momento se perdeu isso, e a minha percepção é que está se retomando, né? Eu fico vendo os novos irmãos entrando, e para mim é um resgate às origens, né? Quando você vê lá a história, você encontrava muitos Rosa Cruzes, maçons, entendeu? Vivenciando ali, né? E começando tudo ali, né? Questionando, digamos assim, e tentando propor um caminho que realmente, né, fizesse o ser humano evoluir.
E sim, eram muito mais, né, místicos, esotéricos, né, muito menos materialistas, menos políticos, né? Mas eu imagino não, eu percebo, é a minha percepção de que está tendo um certo, né, retorno às origens. É importante a matéria? Lógico que a gente está no mundo de matéria, né? É aqui que a gente tem que se manifestar, é aqui que a gente manifesta o divino, né? Política, não tem como escapar disso. Somos seres políticos. Somos seres políticos, né? Mas não é só isso. Precisa fechar a conta, precisa completar o ciclo, né? Tem que ter o espiritual, né? Muito bacana. Uma coisa meio fora do nosso tópico, que a gente vai falar a respeito do cânon bíblico, mas me surgiu essa dúvida. Você acha, porque eu penso isso também, como o irmão estava falando. Você acha que esse resgate que os novos maçons estão fazendo é por buscar na ordem alguma espiritualidade que eles não estão encontrando lá fora? Que vou tentar melhorar a minha frase com um exemplo. Hoje em dia, é lógico que as religiões são importantes e tal, mas quanto mais amplitude tem o conhecimento humano, tende a se distanciar das religiões, pelo menos das religiões, da formalidade das religiões. E eu entendo que o homem precisa, ele é inato, a crença em Deus, a espiritualidade é inata do homem. Hoje em dia, como o homem não está encontrando numa igreja aquela espiritualidade, ele está buscando na maçonaria. Você acha que pode ser isso? Eu tenho certeza que é isso, até porque eu já ouvi isto, né? Eu já ouvi, por exemplo, de aprendizes assim, conversando comigo e ele decepcionado. Ah, eu achei que ia encontrar tal coisa aqui. E aí eu respondi pra ele, mas essa tal coisa está em você, ninguém vai trazer pra você. Ah, mas é que eu vou fazer o quê? Traga. Traga. Se você está buscando isto, né? Traga pros seus irmãos isto. Vamos juntos, vamos caminhar. Isto que eu acho que está começando a mudar, porque quando eu entrei na maçonaria, a sensação que eu tinha de que estava tudo muito passivo, muito protocolar, né? A minha experiência, meu primeiro trabalho que eu fiz, eu escutei. Não, isso aqui você não pode apresentar porque tem material que não é de livro maçônico. Aí eu falei assim, mas eu não entendi, eu tenho que falar deste tema só pesquisando livros maçônicos? Porque esse tema ele é abrangente. Eu entendo que eu preciso trazer alguma coisa de fora. Não, não pode. A minha experiência. Ok. Eu apresentei o trabalho, então. Refiz todo o trabalho, reescrevi só para ficar dentro do quadradinho dos livros maçônicos. E apresentei na loja o trabalho. E aí, os irmãos criticaram muito. Não, porque isso não é do teu grau, isso não sei o isso aqui, criticando bastante, né? E me veio um insight ali, na hora. Eles não sabem do que eu estou falando. Me veio um insight. E aí, eu fiz algumas perguntas como um aprendiz. Ah, desculpa, preciso melhorar, vou estudar mais, eu vou me preparar mais, né? E, então, me ajudem, né? E fiz algumas perguntas. E as respostas não vieram, e aí eu entendi. Ah, entendi. Isso para mim foi muito importante, porque quando eu entrei, eu estava esperando que me trouxessem alguma coisa. E ali, eu entendi. Não, é eu que tenho que trazer. Sou eu que tenho que trazer essas coisas. É aqui que eu tenho que começar a cutucar, perguntar, incentivar para que essas coisas comecem a ser discutidas aqui. Até então não tinha muito conceito de que a maçonaria começou com isso. Não conhecia, tinha acabado de chegar, né? E é isso que eu digo para todo mundo. Não fique esperando os mestres te ensinarem o que você está buscando. Traga, compartilhe. Isso é maçonaria. Compartilhar, né, trocar, um com o outro, ensinando um ao outro, crescendo juntos. Esse é o meu entendimento de maçonaria. Então, se você não o trouxer para agregar e para somar, vai ficar na mesmice. Vai ficar aquela loja feijão com arroz, protocolar, né? Sem a mistura e sem a sobremesa. É isso aí. Muito bom. Agora, entrando no assunto, como é que um cara que trabalhou com TI a vida toda, é expert em tudo isso, como é que foi cair para estudar? Cair, eu quero dizer, né? Na matéria, não se rebaixar, não é isso. Você foi estudar o cânon bíblico. Qual foi o motivo? Com certeza, eu passei por algumas fases na minha vida que muitos que estão nos escutando passaram, estão passando ou vão passar. Isso eu tenho certeza. Como muitos neste país, eu nasci numa família cristã católica, né? Eu fui coroinha. Eu considerei, uma certa época da minha vida, de verdade, seriamente, ser padre, né? Mas
assim, essa inquietude que a gente tem, né? Todo maçom tem. Por que ele tá na maçonaria? Porque tá buscando. Algo ele não achou. Ele tá em busca de alguma coisa que tá fazendo falta, né? Então, essa sensação de que assim, tava faltando, uma conta não tá fechando, isso aqui não tá fazendo sentido. O que você faz? Você se revolta com a tua religião. Eu me revoltei. Então, passei pro outro lado. A Igreja Católica não é boa, é ruim, né? A Bíblia, que falam tanto, foi manipulada, né? Alguém, né, traduziu errado aquilo, ou seja, todas as coisas que ficavam falando por aí, eu fui internalizando, comprando, e aí me afastei, né? E me afastei, inclusive, da Bíblia. Não vou ler esse negócio aí é mentira, isso é para enganar a trouxa, digamos assim. Passei por isso. E fiquei um vazio muito grande na minha vida. Aí a Rosa Cruz me resgatou, né? E até uma história interessante, né? Porque um amigo me convidou para assistir uma peça de uma tal loja Rosa Cruz, né? Na Lapa. Para mim, Rosa Cruz era coisa de horóscopo, não me interessa isso aí. Eu tô preocupado é trabalhar, quero meu futuro, ganhar dinheiro. Essa é a minha preocupação. Será que eu vou conseguir ter casa, carro? Entendeu? É assim que esse país, esse mundo, né, me preparou, me ensinou a ser, né? Cheguei pra minha namorada, hoje minha esposa, né? Olha, o meu amigo lá, né, Maurício, né, convidou a gente pra ir numa tal de peça, numa loja Rosa Cruz Lapa, tal. Eu não quero ir. Ela adora esse tipo de assunto. Não, vamos que vamos. E eu não sou bobo. Então é o seguinte, eu vou nesse programa de índio contigo, mas você vai ficar devendo pra mim. Eu vou me sacrificar, vou acabar com o meu dia por você e você fica devendo pra mim, beleza? Beleza, e fomos. Me encantei com a peça. Era uma peça sobre os essênios, né? Aquilo me tocou fundo, né? Do jeito que fizeram, o que foi dito ali, né? De certa forma me deixou assim, opa, será? Né? Me inscrevi, entrei para a ordem, né? Confesso que as primeiras monografias que estudei eu quase parei porque chocava com as minhas crenças, com os dogmas que a igreja, né, me colocou, me ensinou, né? Mas, como, né, a alquimia, né, o cadinho, a coisa lenta, fui me transformando, e ali virei uma outra pessoa. Inclusive uma pessoa que eu respeito todas as religiões. E qualquer um que vier falar comigo mal de qualquer religião, eu vou defender aquela religião. Porque elas são extremamente importantes neste mundo. Elas têm um papel fundamental. Esta é a minha crença. É o que eu aprendi. Não importa a religião do próximo. Eu tenho que respeitar porque é o caminho dele. Assim como eu tenho o meu caminho. E entrei. Me tornei um Rosa Cruz. E aí, neste resgate, você começa a ficar mais atento. E o que eu percebi? Poxa, tem um monte de ordem por aí. A Bíblia está lá. Tem um monte de ensinamentos herméticos e tudo mais que você vê que está lá na Bíblia. E aí aquela minha revolta contra a Bíblia, né, digamos assim, né, que coisa, né, foi arrefecendo, diminuindo, e virou a seguinte: peraí, esse negócio realmente deve ser muito importante. E se o que estão falando eu não concordo, eu preciso entender melhor esse negócio aí. Então, será que o que estão falando desse livro é verdade? Ou será que estão propagando muita bobeira ou muita mentira sobre este livro? Eu quero entender. E aí eu fui buscar. É isso que os buscadores fazem. Eu fui buscar conhecimento. E aí eu fui conhecer um tal de cânon bíblico, né? E aí eu fui estudar o cânon bíblico, né? E me apaixonei mais ainda pela Bíblia. Quer dizer, para mim é um livro que não é à toa que é o livro mais copiado e mais lido na história da humanidade, porque ele é excepcional, espetacular. Eu tenho vergonha de ter tido raiva dele. Eu gosto demais também da Bíblia. Eu não professo nenhuma religião, mas eu adoro a Bíblia. Leio bastante. Gosto demais. Mas a maioria das pessoas acha que ela caiu pronta, assim, um livrão, bum, caiu do céu. Conta pra gente, como é que começou a Bíblia? Bom, vamos falar então de cânon bíblico, né? E vamos tentar esclarecer para todo mundo entender do que eu tô falando, né? Mas antes eu queria fazer só um parênteses, né? Eu não sou nenhum historiador, não sou, né, nenhum, como dizer assim, nenhum pesquisador, né, da área, nada disso. Eu sou só um curioso como qualquer um. E por que eu estou dizendo isso aí? Porque quem estiver nos ouvindo também pode fazer as mesmas pesquisas e, quiçá, saber muito mais que eu, com certeza absoluta, porque eu imagino que eu sei só a pontinha do iceberg, não sei tudo, né? Mas Bíblia, né, a palavra Bíblia, é plural de biblos.
E biblos, em grego, é livro. Então, Bíblia é livros. Então, já começa por aí. Quando eu entendi que Bíblia significava livros, opa, peraí. Então, não estou falando de um livro. Eu estou falando de um conjunto de livros, né? E aí vamos falar cânon. O que é esse cânon, né? De onde vem né, a etimologia da palavra cânon? C-A, circunflexo, N-O-N. Veio da palavra canon, grega, né? K-A-N-O-N. Que é uma planta, né, que nasce na margem do rio, que é usada para fazer papiro e usada também como régua. E é nesse sentido de régua que essa palavra cânon foi usada no cristianismo. Isso é importante. A palavra cânon, Bíblia canônica e tudo mais, é um conceito cristão, é uma palavra cristã. Os judeus não usam essa palavra, né? Mas o conceito, você encontra o conceito do cânon, não a palavra, no judaísmo, isso você encontra, né? Então, é um conjunto, né, de livros. Então, o cânon é um conjunto de livros. Então, cânon pode até se extrapolar do sentido religioso. Eu posso ter, por exemplo, um cânon literário. Tá bom, vou pegar as obras aqui dos escritores brasileiros, né? Quais seriam as obras mais importantes, né, dos escritores brasileiros aqui? Sei lá, Jorge Amado. Coleção Jorge Amado, é o cânon do Jorge Amado. Alguns livros dele, né? De repente, né, outro escritor brasileiro, quais são os livros dele, algum outro, e você faz uma lista de obras dos escritores brasileiros e monta e diz, olha, essa aqui é um conjunto, né, de obras, né, de escritores brasileiros que é muito importante, né, que é definitiva. Eu vou falar de uma lista de filósofos gregos. Então, eu vou pegar alguns textos, algumas obras de alguns filósofos gregos e vou dizer, olha, este é o máximo, é o mais importante. Então, o conceito de cânon é este, de uma lista de textos e livros que são muito importantes e centrais. Esse é o conceito do cânon. E por que eu digo lista? Porque quando, né, surgiu esse conceito lá atrás, eram manuscritos em rolos, né, rodando por aí. Então você pode ter uma lista. Você pega, por exemplo, né, manuscritos de Qumran. Você pode fazer uma lista dos principais ali e achar que aquilo, olha, essa lista é fechada, tá? Não tem escritos, assim, não tem, né, rolos ou manuscritos mais importantes que esses. Você pode ter um cânon ali, você pode fechar uma lista. Talvez para aquele grupo social, aquele era o cânon deles. Exatamente isso. Então, para aquela comunidade, para aquele grupo, aqueles rolos, né, listados, fechou, tá fechado. Isso aqui é o essencial, é o importante, é o que a gente tem que ler e estudar. E como volume, a Bíblia é um cânon em volume. Porque quando a tecnologia evoluiu e aí deixou de ser o rolo e passou a ser o retângulo, né, aquele, né, que a gente conhece do livro hoje, virou em volume. Então, o cânon pode ser apresentado em lista, como lista ou como volume. Este é o conceito. Aí, voltando para o cânon bíblico, né, eu preciso pontuar que eu posso seguir dois caminhos para estudar o cânon. Eu posso seguir o caminho histórico, da arqueologia histórica, digamos assim, que eu vou analisar todos os textos, todos os livros, sem fazer julgamento de valor, simplesmente com o olhar do seguinte, é tudo no mesmo patamar e eu quero entender naquela época como é que pensavam, como é que era a cultura, o que acreditavam. Um estudo sem querer dizer o que está certo e o que está errado, não é isso? Não, para entender a cultura, o pensamento, entender como é o povo, entender aquela época. Tentar se colocar no local, mas por que escreveram isto, né? Qual que é o sentido de ter escrito isto? Sem colocar uma mais importante ou não. E tem o caminho da apologeta pastoral, que este é importante também, os dois são importantes, que aí é do sentido religioso. Então você, dentro da tua religião, você vai sim fazer todo um estudo, né, desse cânon, e sim, qual texto é mais importante? Mais sagrado? Não é tão sagrado? Secundário ou não? Dentro do teu ponto de vista religioso na tua comunidade. Ele é importante também. Tanto é que quando você, mesmo sendo historiador, você em alguns momentos vai, né, beber ou pesquisar e ver o que está dizendo naquela religião. Porque o ponto de vista, né, da religião sobre aquele livro, né, ou sobre aquele versículo, ou sobre aquele texto, te ajuda a entender o pensamento, né, naquela época, o pensamento daquele povo. Então, faz parte. E o contrário também. De repente, você está estudando o cânon bíblico, né, dentro da tua religião, com um olhar religioso, né, e você, então, busca algumas coisas, né, históricas para basear o teu argumento.
olha, os historiadores, pesquisadores estão dizendo tal coisa e isso reforça aqui o meu ponto de vista do que eu estou dizendo aqui. Então, o estudo histórico da Bíblia vai beber do estudo teológico da Bíblia, assim como o estudo teológico vai beber do estudo histórico da Bíblia. Exatamente. Então, os dois caminhos são importantes. Eu trilhei o histórico, até porque a minha relação era já vinha com uma desconfiança, digamos assim, já vinha de uma experiência de vida onde eu já tinha, né, tirado, já tinha julgado que não servia para nada, e foi perceber que aquilo está presente em muitos lugares, eu falei, não, não é possível, né? Não é à toa que isso tem vários templos por aí. Então, alguma coisa tem. E aí, fui estudar. E aí, para a gente entender como foi essa formação do cânon bíblico, eu acredito que é importante eu conceituar 3 coisas, né? Então, eu conceituei o cânon, a palavra cânon. Vamos conceituar agora o que é escritura sagrada. O que é texto sagrado. Então, escritura sagrada, texto sagrado, é aquilo que é considerado como sendo revelação ou a palavra de Deus. Ah, peraí, você não está estudando do ponto de vista histórico? Sim, é do ponto de vista histórico. Eu, como historiador, estou dizendo. As comunidades, as religiões, né, quando dizem que um texto é sagrado, porque para aquela comunidade, para aquela religião, para aquele povo, aquilo é a palavra de Deus. Deus revelou aquilo. Então, por ser historiador, eu não estou dizendo que o texto é sagrado. Eu estou dizendo que, para aquela comunidade, para aquele povo, para aquele, né, eles estão dizendo que esse texto é sagrado. E texto sagrado é porque é a revelação, é a palavra de Deus. Então, este é o conceito de texto sagrado e palavra de Deus. E é importante que esse conceito ele vai mudando um pouquinho conforme as religiões, né? Os judeus, por exemplo, vai além do cânon bíblico. Então, a Bíblia, né, a Tanakh, que é a Bíblia, né, judaica, é a palavra de Deus. E os escritos rabínicos também. Então, nós estamos falando, né, dos Midrash, né, do Peshá e tudo mais, né? Nos cristãos, né, na religião cristã, um pouco mais complexo. Porque para os católicos, a palavra de Deus é a Bíblia, a tradição apostólica, que é o ensinamento da igreja, né, que é o catecismo, e o magistério. E o magistério é quando o Papa se pronuncia ex cátedra, né? Literalmente da cadeira de Pedro, né? Então, quando o Papa se pronuncia ex cátedra, é a palavra de Deus. Muito pouco usada na história da Igreja Católica, né? Eu vou citar 2 exemplos só para entenderem, né, o que é quando um Papa se manifesta ex cátedra, né? O Papa Pio IX, em 1854, quando ele definiu, estabeleceu o dogma, né, da Conceição da Concepção Imaculada de Maria, né? E o Pio XII, né, em 1950, quando ele estabeleceu o dogma, né, da Ascensão de Maria. São dogmas. E quando um Papa se manifesta, né, ex cátedra, você não muda aquilo. Não tem como mudar, porque é Deus se manifestando, é a palavra de Deus manifestada. Mas aí passa a fazer parte do cânon ou não? Não. Não é isso, é outra coisa. O cânon Tá fechadinho. Tá fechadinho na Bíblia. É que para os católicos, né, a palavra de Deus, né, o texto sagrado, ou seja, a revelação, a palavra de Deus, ela tá manifesta na Bíblia. Tá fechado o cânon. Ela é manifesta na tradição apostólica, né? E está manifesta no magistério. Entendi, agora eu compreendi. Para os protestantes, é somente a Bíblia. Somente a Bíblia. Então, tá lá. Essa é a palavra de Deus. Então, você vai vendo que vai mudando um pouco o conceito de texto sagrado, entendeu? De escritura sagrada. Mas, basicamente, é isso. É quando aquela comunidade entende que aquele texto, ou aquela palavra, ela é inspirada por Deus. Revelada por Deus. E aí, assim, se nós pegarmos, por exemplo, a Bíblia católica, a protestante, ou vou até chamar de Bíblia judaica, ambas, por mais diferenças que existam, seriam as palavras de Deus? Seriam essa direção? A Bíblia é a palavra de Deus. É. Ela é a revelação de É Deus. a revelação de Deus. Para todas essas religiões. Exatamente. Né? E aí o cânon, que é uma lista de livros, de textos. Né? E por que é o cânon sagrado, o cânon bíblico? Porque são textos que são a palavra de Deus, são textos sagrados, né? A escritura sagrada é a revelação passada por Deus. O terceiro ponto para a gente, mais ou menos, né, conceituar e ficar na mesma página,
Aí eu fazia algumas comparações entre o cânon judaico e o cânon cristão. Mas por que entre o cânon judaico e o cristão? Nem todas as religiões têm um cânon. Você vai pegar, por exemplo, o budismo. Não tem um cânon, não tem um cânon fechado. Eles têm textos sagrados? Tem. Eles têm textos que eles, né, entendem que é a revelação divina de Deus. Mas não está listado e fechado de alguma forma. Não tem um cânon fechando isso aí. Hinduísmo é a mesma coisa. Tem vários textos sagrados, mas você não encontra uma obra fechada. E aí eu acho que cabe uma provocação. Maçonaria, por exemplo, não tem um cânon. É bom que não tenha. É. Mas imaginemos, vamos fazer um exercício. Você vai ser convidado, convocado, eu convocado, e nós 3 convocados para fazer parte de um grupo que vai ter que estabelecer um cânon maçônico. Estabelecer. Nós vamos ter que apresentar um cânon maçônico. E aí eu pergunto, quais são os textos e obras que você listaria como isto é essencial? Isto tem que fazer parte de um cânon. Que também vai ser diferente do que você escolheu, que ele escolheu. Exatamente. Mas é por isso que convoca-se mais de um. Porque a gente vai ter que chegar em algum consenso. A gente vai sentar na mesa e algumas obras que você acredita serem essenciais, para mim não. Eu vou dizendo que não. Algumas para mim você vai dizer, cara, essa aí não é essencial. A gente vai ter que achar algum consenso para poder chegar para quem nos convocou e dizer, tá aqui, ó, esse é o cânon maçônico. Tá fechado. Esses são os textos, as obras e os livros essenciais, importantes, que são manifestação da palavra de Deus aqui na Terra. E que todo maçom agora vai ter que seguir. É só um exercício. Certo. No sentido de tentar fazer quem está nos ouvindo entender que aconteceu exatamente isso. Né? Chegaram nesse momento lá no passado. E é um momento que demorou muito para acontecer. Então, a Tanakh, que é a Bíblia, né, judaica, tem livros diferentes selecionados da Bíblia cristã. A Bíblia católica tem uns livros que são diferentes da protestante. Basicamente, o Pentateuco e a Torá são os mesmos livros, né? No judaísmo e no cristianismo. Né? Tanto o protestantismo quanto o católico. A gente está falando do Antigo Testamento. O Antigo Testamento. O Antigo Testamento... Menos do que o Antigo Testamento, né? Menos. É só o Pentateuco, os 5 primeiros livros. A Tanakh, a Bíblia judaica, ela é tripartida, né? Ela tem a Torá, né? Tem o Nevim e o Ketuvim, né? São 3 partes. A única que a gente conhece que é tripartida das religiões do livro. Nem toda religião tem livro. Né? Na cristã, você tem o Pentateuco, que é a mesma coisa que a Torá, né? Os livros históricos, né? Os livros proféticos, né? E os livros, né, poéticos. Esse faz parte do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Né? Então, na Bíblia católica e da protestante, você tem basicamente quase os mesmos livros, mas na católica tem alguns a mais, alguns apócrifos e alguns deuterocanônicos a mais. Ela é um pouco maior. E a Bíblia da igreja cristã oriental, porque eu estou falando por enquanto da católica, que é ocidental. A romana. Né, da romana. A oriental é diferente. Tem basicamente os mesmos livros, mas tem mais outros livros que entram. Né? Até porque você não pode falar nunca de cânon bíblico sem falar da Septuaginta. A Septuaginta foi tão importante na história que, se não fosse por ela, nós não conheceríamos a Bíblia. E eu vou explicar por quê. Vou fazer agora um recorte histórico. Vamos pegar ali mais ou menos a época do Segundo Templo dos judeus, quando eles estavam voltando, né, do exílio da Babilônia lá. Que vai ali mais ou menos do final do século VI, antes da Era Comum, e vai ali mais ou menos até o ano 70 da Era Comum, que quando destruíram o Segundo Templo. Este período, né, judeu foi um período muito rico em cultura, em textos, em escritos, manuscritos, muito. Escrevia-se muito naquela época, e de vários tipos de literatura. Né? Você tinha novela circulando para tudo quanto é lado, você tinha livros poéticos, né, manuscritos poéticos circulando para todo lado, você tinha salmos, você tinha narrativas, né, você tinha Apocalipse, que é um gênero literário, então você tinha tudo isso rodando em manuscritos naquela época. E que é importante, você tinha isso rodando com os judeus de Judá, que escreviam basicamente em hebraico, pouco em aramaico. E você tinha os judeus da diáspora, que eram aqueles que não estavam em Judá, principalmente os do Egito. Ali, eles não escreviam em hebraico, escreviam em grego, porque o grego era a língua universal. O aramaico já estava praticamente extinto,
O grego era a língua universal do mundo inteiro, o latim ainda não tinha aparecido, E não mesmo tava. porque esse período, o Egito é dominado pela Grécia, né? É Exatamente. o período ptolomaico que vai começar aí, né? Exatamente. Então, por isso eles estão escrevendo. Senão falavam, mas por que não escreveu em outra língua? Por que não escreveu em hieroglifo? Eles não escreviam em hieroglifo, eles estavam falando o grego, né? Exatamente. Então você tinha judeus ali em Judá escrevendo em hebraico, pouquíssimo em aramaico, tinha os judeus ali no Egito escrevendo em grego. Eram judeus, escrevendo da cultura deles. Então é óbvio que você vai encontrar algumas diferenças desses escritos rodando. Enquanto que em Judá, por exemplo, alguns escritos eram mais importantes durante uma certa época, você ia para outro lugar, outros escritos eram mais importantes. E às vezes mudava. De repente, nesse período, nesses anos, esse escrito, esse livro aqui, ele é importante, esse rolo aqui é muito importante, mas ele vai perdendo importância, ele é esquecido e algum outro fica no lugar. Passa um tempo, aquele que estava esquecido retoma também. Lembra-se, a gente está falando de um período que vai ali, do finalzinho do século VI até anos 70, ou seja, muita São 600 coisa anos. rolando. E fora que aquele que foi esquecido num lugar tá em voga em outro lugar, né? E depois vão se Exatamente isso. encontrar novamente. Então dá para entender a complexidade? Muito. E aí dá para entender que quando alguém diz que foi manipulada, não, desculpa. Não foi uma única pessoa que escreveu a Bíblia inteira. Você tem pessoas que a gente nem sabe quem escreveu, tem textos e livros que a gente não sabe quando foi escrito. Você tem teorias, cada um defendendo, né? Foi escrito em tal época. Foi na época de Josias, Neemias, Esdras. Não. Foi na época de Moisés? Não foi. Se sabe que nem tudo foi escrito na época de Moisés. Se sabe que muita coisa que diz que ele escreveu não foi ele que escreveu. Isso tudo se sabe. Invalida a importância de Moisés? Não. Não invalida. Porque historicamente ele foi importante. Então, mesmo você seguindo um caminho histórico, né? Você não vai invalidar a importância das coisas que aconteceram, porque o teu olhar é um olhar seguinte, olha, era complexo, era diferente. A Septuaginta é muito importante porque nessa época não se traduzia textos religiosos. Não precisava, porque cada povo tinha sua religião. O que se traduzia, que era muito comum, era traduzir contrato, recibo, coisa do dia a dia que se traduzia. Então você traduzia muita coisa para o grego desse tipo de coisa, da relação do dia a dia entre os povos que faziam comércio um com o outro. Mas o religioso não, porque eu estou nesse lugar, tem minha religião, você está no teu, você está na tua, e cada um tem os seus, e cada um escrevia os seus escritos, né, religiosos dentro da tua língua. A Septuaginta foi uma tradução dos escritos, dos manuscritos, né, em hebraico, dos judeus, porque lá no Egito, os judeus lá da diáspora, que eram judeus e queriam um contato. Peraí, a gente precisa, né? Eu preciso preservar essa cultura, né, judaica, que eu sou judeu, né? E não tem jeito, o meu povo veio da língua hebraica e, né, deixa eu traduzir isso que eles estão colocando lá para cá. Porque nem todo mundo falava mais essa língua, eles estavam falando grego. Exatamente, e vários judeus, por exemplo, para poder preservar a cultura judaica, precisava de alguma coisa. Olha, é assim que tem que fazer, né? É assim que as coisas têm que funcionar na nossa comunidade. Então precisava traduzir para o grego, para esses judeus que não falavam hebraico, que falavam grego. Então é muito importante porque esta Septuaginta, essa tradução grega, né, que aconteceu ao longo de muitos anos, é mito que né, Ptolomeu pediu para 72 fazer a tradução, isso aí é mito. O que é fato é, sim, teve apoio oficial? Teve apoio oficial porque né, uma tradução de livros que levou vários anos não aconteceria se o poder oficial ali não tivesse de algum jeito incentivando e de alguma forma patrocinando. Esse livro, essa Septuaginta, né, as traduções gregas, foi a Bíblia dos primeiros cristãos, que não eram cristãos. Eram judeus que estavam fazendo uma leitura diferente dos mesmos livros do que outros judeus. A interpretação era diferente. Era uma interpretação, né, na época de Jesus, de que toda a profecia ali colocada era Jesus o Messias. Eles não eram chamados de cristãos. Eles eram judeus. E o fato de existir a Septuaginta em grego possibilitou que outros povos de outras religiões que não eram judeus e nem eram, né, da religião judaica tivessem contato com esses textos e achassem que aquilo... Pô, peraí, me achei. Essa busca que a gente falou do maçom na maçonaria, ela existe desde o início do mundo. Essa inquietação. Tá faltando alguma coisa e eu preciso buscar isso. Sempre existiu. Então, essas pessoas de outras religiões encontravam ali na Septuaginta, então, peraí, agora o mundo faz sentido para mim. O que esse pessoal está explicando e falando está fazendo sentido.
Foi assim. Por isso que a Septuaginta é muito importante. Eu não poderia falar do cânon sem mencionar de alguma forma a Septuaginta, né, nesse sentido. E aí, imagina, né? Eu tô falando desse tempo, né? Saiu lá do final do século VI antes da Era Comum até o ano 70. Isso de muitos escritos. Mas não existia nenhuma lista, nenhum cânon fechado. Existia, sim, várias comunidades com livros em comuns, né, com manuscritos em comuns, que né, entendiam, que gostavam e tal, e outros não. Mais ou menos ali, no século IV da Era Comum, foi quando surgiu essa palavra cânon. Né, o registro mais antigo que tem foi de um bispo de Alexandria, chamado Atanásio, que ele usou essa palavra cânon nesse sentido. Por que ele usou essa palavra cânon? Porque estava se discutindo, né, o encerramento, o fechamento. Ou seja, vinha se discutindo, né, o cânon bíblico ali, mais ou menos, né, não se chamava cânon bíblico. Vinha se discutindo o seguinte: quais são os textos e os livros sagrados? De tudo aquilo que estava rodando, né, quais são? E aí você tem as diferentes comunidades discutindo. Não, esses são, esses são, esses são. Então, que começou ali mais ou menos no século I, antes da Era Comum, e foi até ali mais ou menos finalzinho do século IV da Era Comum, quando fechou o cânon. E não fechou um cânon único. Os judeus fecharam um cânon. Católicos um. Os protestantes outros. Os ortodoxos outro. Mas os cânones foram fechando mais ou menos ali, no século, né, finalzinho do século IV da Era Comum. Foram fechando ali. E quando eu digo fechou, fechou. Quando eu pego, por exemplo, né, a Vulgata, que é a tradução latina, né, que no Concílio, né, de Trento, 1545, se não me engano, né, foi quando se decidiu, né, estabeleceu que a Vulgata era muito mais importante que os textos originais. Esse é um dogma da igreja. Ponto. A Vulgata, a Bíblia Vulgata, traduzida, né, Os pro textos latim. massoréticos, é esse? Não é. A Vulgata foi traduzida da Septuaginta, do grego. Não ela inteira, né? A Vulgata é a tradução do grego, né, para o latim. E aí veio a Bíblia, né, católica, né, a Vulgata, e essa Vulgata para os católicos foi estabelecido nesse concílio de que, e não foi estabelecido naquele dia, era uma discussão que vinha acontecendo no calor da Reforma Protestante. Então dá até para entender. A gente não falou que tem política em tudo? No calor da Reforma Protestante, entendeu? A Igreja Católica define, né? A Vulgata, ela tem importância, ela é muito mais sagrada que os próprios textos originais. Ou seja, ela estava dizendo, não importa os textos originais em grego, importa a Vulgata. Essa é a Bíblia do católico. E ponto. E até hoje é, e acabou. Né? Mas eu não concordo, então você não seja católico. Seja outra coisa. Esse é o meu conceito. Quando você escolhe uma religião e você está dentro dela, é a tua crença, cara. Vai lá e seja. Não dá pra você ficar dentro de uma crença de um lugar e ficar criticando aquele lugar. Não tem sentido. Né? Não concordo. Então vai buscar outra coisa. Busque, né? Mas também não reclama e não fala mal. Até porque um outro conceito que eu tenho muito forte, que é aquela imagem, né, de um lado uma pessoa vendo o número 6, discutindo e brigando, com o outro lado a pessoa falando que é o número 9. Os dois estão quebrando o pau, quase indo para a guerra, e os dois estão certos. Então, assim, a gente é bastante ignorante, digamos assim, para dizer que a gente está com a verdade né, e assegurar. Então, aceita, respeita. Pode até não concordar. Se você não concorda, não faz, mas respeite. Porque vai saber se essa é a verdade. O respeito é bom, é prudente. Né? Uhum. Então, a Vulgata foi definida. Então, nesta época aí, né, que estava se fechando o cânon, foi fechando essas várias listas. E aí você tem hoje várias, né, traduções. O texto massorético, né, a maçorética foi tão importante que ele trouxe uma estabilidade para a Bíblia. Uma estabilidade tão grande que quando alguém fala assim, não, o texto, a Bíblia está sendo manipulada. Foi alterada. Não foi alterada. Não foi. Não foi, isso aí é ingenuidade, e você está falando porque você está como um papagaio repetindo coisas que você escutou sem ter estudado. E eu repeti essas coisas, eu já fui papagaio. Eu repeti essas coisas. Por isso que eu estou dizendo, provavelmente, essas experiências que eu tive, algumas pessoas também tiveram, que estão nos ouvindo, né? Ou estão passando por ela, e de repente aqui é uma chave, peraí, deixa eu respirar fundo, e deixa agora com mais prudência pensar no assunto. Ou vai passar. Na hora que for passar, lembra desse nosso bate-papo. Calma, não sai julgando. Né? Não sai julgando, vai estudar, vai conhecer. Com conhecimento, aí tudo bem. Ótimo conselho, um ótimo conselho. Com conhecimento, aí você pode fazer o seu julgamento pessoal. E também
Tome cuidado, você pode, né, estar julgando e plenamente, né, errado, digamos assim. Então, muita prudência. Então, ali do período, né, do século, né, 2, depois, né, na Era Comum, até o 4, estabeleceu, fechou o cânon, isso não mudou mais. Não mudou mais. Ah, vai mudar? Não vejo nenhuma discussão, não escuto em lugar nenhum. Na academia, né, os pesquisadores que eu leio, que estudo e tudo mais, não falam de que isso vai mudar. Não estou dizendo que não vai mudar o cano. Ah, alguém vai abrir o cano para discutir de novo? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu não vejo. Até porque se você tem uma religião e já está estabelecido que está fechado, não, esse é o livro. Esse aqui são os textos sagrados que a gente, né, vai seguir. Não muda mais. E por que eu acredito que talvez não vá mudar? Porque também tem uma outra particularidade. A Bíblia é um conjunto de livros. Digamos que aqui a nossa comunidade, nós vamos, né, fazer o estudo da Bíblia. Para este grupo, alguns textos, alguns livros vão ser muito importantes. Para este grupo. Os demais a gente não vai ler, nem vai estudar. Nem vai saber que existe. Então nem precisa colocar e tirar. E aí, só que para um outro grupo, são outros livros ali que para eles são importantes, que eles vão ler, vão estudar e vão viver, né? E outros não. Eles não vão nem ver, não vão ler. Então, esse fato para mim também é um que justifica de que não vão discutir o cânon. Até porque provavelmente não seja tão importante assim, porque cada comunidade vai, né, escolher o teu. E tem um outro fato ainda, isso eu acredito que acontece, né? A gente está lá lendo a Bíblia, mas de repente para a gente, alguns livros ali são muito importantes, mas alguns outros que não estão no cânon da Bíblia, para a gente também é importante. E eu começo a trazer esses livros para os meus estudos. Então o que me importa se o cânon está fechado ou não, se isso não me impede de buscar outros textos, outros livros, né? Por isso que eu amo a maçonaria. Porque a maçonaria, ela te torna uma pessoa livre para buscar. Né? O que eu acredito que é um equívoco é quando o irmão se acha dono da verdade e faz julgamentos de que a maçonaria é o caminho perfeito e é a dona da verdade. Eu não vejo por aí. O que me encanta na maçonaria, por exemplo, eu estar ao lado de um irmão que é muçulmano, por exemplo, e ele começa a me explicar da crença dele. E eu me encantar com o ponto de vista dele. Eu não sou muçulmano, eu não vou praticar. Para mim, essa não é a minha verdade. Mas quando ele falar para mim com brilho nos olhos daquilo que ele acredita e aquilo toca, eu dizer, cara, como eu amo esse cara. Né? Como eu agradeço ele estar me ensinando isso, entendeu? E você entender por que ele vê o mundo daquela forma, isso é tão libertador que você passa a perceber que realmente todo mundo é divino, sem exceção. Aquilo que Jesus trouxe de mensagem, né? Amai uns aos outros como é isso aí, é exatamente isso. Quando você vê essa luz no próximo e você sabe, percebe de que somos divinos. Temos a centelha divina. E basta. Maravilha, obrigado por essa. Tem algumas perguntas, tem várias perguntas aqui ainda, não tem que fazer. Não estamos encerrando. Eu tô falando que é maravilhoso ouvir, né? Ouvir com sentimento. Exatamente. E perguntar justamente isso. O que dá para se trazer de simbologia dos cânones bíblicos, principalmente depois que, digamos, que foi fechado do século IV, enfim, a simbologia que pode trazer dos textos para a prática, para a vida? O que eu entendo de toda essa história aí, que me apaixonei mais ainda pela Bíblia? Demorou muito tempo. Foi muito complexo. Né? Quando aconteceu? Aconteceu ali, do século II da Era Comum até mais ou menos o finalzinho do século IV da Era Comum. Né? Como aconteceu? Uma história grande, que vem desde ali finalzinho do século VI antes da Era Comum até ali mais ou menos, né, século IV, ou seja, muito tempo de história rolando e acontecendo. Né, se a gente está considerando só o escrito, porque antes disso tem a tradição oral que vai depois gerar os escritos. Exatamente. Então realmente são milênios, né? Exatamente. Então, do caldeirão borbulhando e cozinhando. Exatamente. Então assim, como complexo. Né? Por quê? O porquê surgiu a Bíblia também é complexo responder. Biblioteca? Os judeus precisavam ter o livro na biblioteca, né, os manuscritos, os rolos para poder fazer consulta. Preservação da cultura? Eu sou um povo. Como é que eu vou preservar minha cultura e como é que eu vou deixar para as gerações futuras essa cultura? Eu preciso escrever. Né? Foi o cuidado dos escribas que gostavam, porque assim, por exemplo, vamos pegar o bibliotecário na loja maçônica, né? Ele tem que ter paixão pelo livro. O irmão que é nomeado bibliotecário, ele nem liga para livro,
não acontece nada. O irmão que é nomeado para bibliotecário e tem paixão por livros, ele faz a loja inteira ler. Ele faz a loja inteira ler, pronto, porque ele tem paixão por aqueles livros. Foi o papel importante dos escribas, né? Pode ser, dos sacerdotes, né? Né? Então, isso, ou seja, o porquê tem um monte de resposta, né? E o meu conceito é, não existe uma única resposta. E quando você vai fazer a pesquisa, você percebe que tem vários historiadores respeitados defendendo pontos de vistas, defendendo teorias, algumas isoladas, é só isso que aconteceu. A minha percepção é que quando você começa a juntar, e tem um grupo que faz isso, que junta as teorias e diz, olha, a mistura delas todas faz sentido. Eu vou nessa pegada. Nunca é uma única causa, nunca. Sempre tem um conjunto de coisas. Então, o que eu trago de simbolismo para a nossa vida é, o fulano fez tal coisa comigo, ferrou com a minha vida. Não. Analisa. Deve ter acontecido um conjunto de escolhas de coisas ao longo do tempo, e que isso que você está achando que foi o problema, não. Pode ter sido a gota que transbordou. Mas não foi isso. É um conjunto de coisas. Então, me tornou, como, né, no simbolismo, assim, eu fiquei mais prudente em achar que uma única coisa explica alguma coisa. Normalmente eu fico sempre, quando eu escuto alguém dizer, foi tal coisa que aconteceu. Eu escuto, não falo nada, mas na minha cabeça já processo. Não foi só isso. Deve ter coisa aí por trás. Vamos trazer para discussões de hoje, né? O simbolismo disso de hoje, né? Você tem as discussões polarizadas, né? Na política, né? Um falando de um lado, metendo pau, outro falando, os dois são santos, os dois são, né, como se diz assim, né, messias, entendeu? Cada um brigando, defendendo, mas isso aí, e aí eu fico vendo, não, eles simplificam tanta coisa, né? Não é isso, é um conjunto de coisas, é um conjunto de fatos, o buraco é mais embaixo e é mais complexo. Enquanto as pessoas não entenderem que tudo tem essa certa complexidade e respeitar esse processo, vai ficar nessa polaridade sem sentido, digamos assim. Então é o que eu entendo de simbolismo que pode trazer esse processo de formação do cânon bíblico. É demorado, é lento, né? Mas por que tem que fechar? Qual que é o simbolismo para mim? Uma hora tem que fechar. Não pode ficar de eterno aberto, sabe? Só. Não, tem que fechar, tem que concluir. Então, o que eu trago para a vida? Olha, você pode sim ficar buscando, você pode, né, ficar, né, perdido, mas você vai ter que concluir. A vida passa. Você vai ter que escolher. Querendo ou não, perfeito ou não, você vai ter que fazer algumas escolhas. Então, se prepara, vai vivendo, vai buscando, vai procurando, mas vai chegar um momento que a tua vida vai te cobrar. Define, fecha. Você vai ter que fechar. E mesmo depois de completo e concluído, não quer dizer que o que está orbitando em volta você não pode usar também, né? Você vai usar também. Exatamente. Esse é o simbolismo que eu trago para mim, mas está fechado. Eu tenho um core, eu tenho um coração, eu tenho uma espinha dorsal definida para mim. Isso vai ter que acontecer. Muito bom. Fazendo um paralelo com a Bíblia e a tradição maçônica, né? Muitas lojas utilizam a própria Bíblia como livro sagrado e ela é considerada, junto com o esquadro compasso, as 3 grandes luzes. A simbologia também traz da Bíblia ser o livro sagrado para alguns ritos utilizarem a Bíblia, considerado como a grande luz da loja então, maçônica. a minha explicação ela já é talvez, né, um pouco decepcionante para muita gente, né? A maçonaria surgiu do cristianismo e pronto. Então, para mim é algo cultural e é natural e faz sentido que seja a Bíblia, seja o livro da lei, porque ela veio, né, com uma pegada cristã, mas ela surgiu num momento onde, peraí, esses dogmas aí não tá fazendo sentido, né? A mensagem de Jesus, o Cristo, faz sentido a mensagem, mas o que você está querendo fazer, né, me empurrar goela abaixo, eu não estou acreditando muito não estou comprando. Eu vejo a maçonaria como uma certa contestação, digamos assim, para dizer, olha, não, sim, a Bíblia é sagrada, o texto é sagrado, é a palavra de Deus, mas não é essa interpretação não é o que ele quis dizer. Eu vejo por esse lado. Então, para mim, a explicação dela tá ali é disso. Eu concordo também. Eu acho que a maçonaria, por ser tradicional, ela traz algumas tradições que se perderam e a gente não sabe mais. Aí fica aquela visão anacrônica. Você pega a vida de hoje e quer transportar para 300 anos atrás. E não pode fazer isso. Há 300 anos atrás, toda casa, porque é no berço cristão, mas toda casa tem uma Bíblia, toda escola tem uma Bíblia, toda faculdade tem uma Bíblia, todo hospital tem uma Bíblia. Isso era muito normal. Se a gente, né, for pesquisar aquele momento, era normal. A gente até falou aqui outro dia, em outro programa,
era normal uma pessoa muito rica, ela tem o mordomo, ela tem o cocheiro, tem o jardineiro, ela tem o diácono, que cuida da religiosidade da casa, o que pode estar ali, o que não pode. Isso era normal. Hoje a gente não tem isso. Mas antigamente, para você inaugurar uma farmácia, você ia usar o livro da lei. Você vê, os presidentes norte-americanos, até hoje, eles fazem o juramento em cima do livro da lei, né, da Bíblia. Então, eu concordo com você que é histórico e tradicional. É exatamente por causa disso, né? E até complementando, por exemplo, quando eu me casei, a minha mãe me deu uma Bíblia, porque quando um filho casa, toda casa tem que ter uma Bíblia. E ela me deu uma Bíblia. E olha que interessante, ela me deu a Bíblia, tudo bem, recebi a Bíblia, até ali a Bíblia é legal. Para mim, a Bíblia é Bíblia. Até então, para mim, só existia uma Bíblia. Hoje, por exemplo, eu acho interessante porque eu sou católico, ela é católica, mas ela me deu uma Bíblia protestante. Isso é muito Sem comum. saber que era uma Bíblia protestante. É muito comum isso. Eu sempre falo, às vezes eu estou conversando a respeito de uma passagem bíblica e o irmão fala, não, mas a Bíblia está escrito tal coisa. Eu falo, então, mas é porque a sua Bíblia é protestante. Ele fala, não, mas eu sou católico. Tudo bem, você é católico, mas você tem uma Bíblia protestante. E as pessoas às vezes não conhecem isso. Exatamente. E hoje, por exemplo, porque eu fui estudar o cânon, eu sei as diferenças, né? Então, na minha casa eu tenho essa Bíblia protestante que para mim tem uma importância gigantesca porque a minha mãe me deu. Porque eu me casei e toda casa, todo lar tem que ter uma Bíblia. Né? E aí eu tenho uma católica agora, então, ou seja, para os meus estudos, né? E é óbvio, hoje tecnologia, né? O celular na mão, eu tenho todas as traduções, então eu faço muito disso, né? Eu cato um versículo, por exemplo, aí eu vou voando, assim, eu vou navegando neste versículo em todas as versões e todas as traduções, para ver as diferenças das traduções, das versões e tudo mais. Eu faço a mesma coisa. Ó, você vê quantas eu tenho aqui. Exatamente para isso. Eu também adoro fazer essa pesquisa aí. Mas eu tenho uma outra coisa que é legal a gente esclarecer. Eu vou falar e se eu tiver errado, você corrige. Você estava falando que muita gente acha, não, os textos foram corrompidos, eles foram sendo alterados ao longo dos anos. Acontece que a Bíblia, a Bíblia completa, mais antiga que a gente tem, é de 1200 mais ou menos, né? Que é, como é que chama? Codex Leningradense, se não me engano, né? Isso é de 1200. Então esse é o mais antigo, dá pra gente ir lá e comparar com os textos atuais, tá tudo igual. Antes disso, você tinha fragmentos de algumas coisas. Até que descobriram a biblioteca do Mar Morto. E aí os estudiosos foram realmente fazer essa pesquisa. Pergaminhos do Mar Morto. Os pergaminhos que foram encontrados lá no Mar Morto. E aí os estudiosos foram fazer uma pesquisa, ver o quanto a Bíblia se alterou. Então o que eu vi alguns historiadores explicando é o seguinte, que o quanto se alterar. Palavras, algumas frases têm alteração? Sim, são milhares de anos de diferença. Então vai ter alguma diferença, realmente. Agora, no sentido do texto, né? no fundo, no ensinamento moral do texto, ele mudou? Nada. Então, muita gente, né, defende, igual você disse que defendia, não, a Bíblia foi alterada. Ela não foi alterada. Se alguma palavra foi mudada, utilizada uma palavra que gerasse a compreensão no tempo moderno, não quer dizer que ele desfigurou o contexto bíblico. Né? É isso mesmo. Você tocou no assunto que eu ia falar. Né? Por exemplo, eu falei a Septuaginta, que foi muito importante. Palavras tiveram que ser criadas porque não se encontrava no grego algo que explicasse aquilo que estava em hebraico. Então criou-se algumas palavras ali, bom, vou ter que criar de algum jeito, isso aqui tem que ser explicado. Porque não se podia perder o sentido daquilo que estava traduzindo. E nesta época você tinha o mesmo livro, o mesmo manuscrito, com versões diferentes. Até que, por exemplo, tem uma curiosidade da Bíblia, muita gente vê lá, né, Samuel 1, Samuel 2. Quem não conhece, pensa o seguinte, é parte 1 e parte 2. Não. São dois textos distintos. É o mesmo livro, né, só que diferentes, é o mesmo livro. E tanto é que alguns contam como um único livro, e algumas contagens como 2. Mas é o mesmo conteúdo escrito com algumas diferenças. É o mesmo livro, só que o mesmo livro em versões diferentes. Mas por quê? Porque eram manuscritos, na época, rolando diferentes, e achou-se que as duas versões eram importantes, e se manteve. Você pega a Bíblia, por exemplo, da igreja, né, oriental, você tem, né,
alguns livros são 4, não são 2. Então, tudo isso, né, foi acontecendo ao longo de muito tempo. E tem um detalhe hoje, né, até por causa do texto massorético, que trouxe uma estabilidade muito grande. Se você for estudar hoje a Bíblia, você não vai estudar manuscritos de 150 anos atrás. Você vai estudar o que tem hoje. E o que tem hoje é corrigido, é estável, né, mantendo-se o sentido da coisa. A interpretação que você vai fazer é contigo, que é o que acontece. Cada religião tem o mesmo texto e faz uma interpretação diferente. Às vezes, dentro da mesma religião, existem religiosos com interpretações diferentes. Né? Os judeus eram assim, você tinha grupos que interpretavam diferente aquilo. E o cristianismo, né, que hoje a gente fala cristianismo, mas nasceu do quê? De judeus que tinham uma leitura diferente do mesmo texto do que os outros. Então, quando você pega um texto hoje e vai fazer uma interpretação, o que você pode estar entendendo dali pode divergir do que eu estou entendendo do mesmo texto. Então, essa briga toda que falam, né? Não, olha, aí eu vou afirmar. Eu fui né? Como diz assim, né? Descrente. Não descrente. Eu fui um ignorante, não ignorante, mas um ignorante no sentido de não conhecer, de não ter o conhecimento, né? De ter sido um papagaio que repetia coisas, entendeu? De outras pessoas ignorantes que diziam e eu repetindo. Então, graças às ordens, entendeu? Que de certa forma influenciam, peraí, deixa eu buscar. Né? Pode ser verdade o que falaram para mim. Pode ser que o que falou ali é a verdade, mas deixa eu buscar, deixa eu ter a segurança que aquilo que me foi dito, eu vou deixar entrar para dentro. Eu posso estudar e perceber que não é verdade, realmente. Eu fui lá pesquisar, fui estudar e aquilo que o fulano falou, eu concordo plenamente. Ou pode acontecer o contrário. Eu posso estudar e no meu entendimento, não concordo. O que ele falou não faz sentido para mim. Né? Não, mas não é. Ele está interpretando isso, eu não estou. Estou interpretando diferente. Deixa eu só fazer uma parte aqui, galera. O irmão tá explicando a experiência dele conforme a maçonaria e as ordens que ele faz parte. Não quer dizer, para quem tá fora da maçonaria, não quer dizer que quem entra na maçonaria eles vão ensinar isso. O que eles vão ensinar, o que a maçonaria ensina é o homem ser um buscador, procurar as verdades. Aí ele vai, o irmão foi pesquisar as verdades a respeito do livro sagrado, da Bíblia. Mas não é que ninguém vai fazer você estudar a Bíblia, não é? Porque senão o pessoal fala... Eu já conversei com as pessoas, e uma pessoa que não é maçom, e aí ouve eu falando a respeito, por exemplo, da Bíblia, alguma coisa assim, aí fala, mas a maçonaria que te ensinou isso? Não é. A maçonaria não me ensina a Bíblia. Eu fui pesquisar por mim. A maçonaria é outra coisa, mas bota a gente num ambiente propício pra gente buscar a verdade. Só queria fazer esse disclaimer, senão... E é válido também falar até agora para maçons, que teve um episódio que nós gravamos e falaram assim, olha, eles confundiram as grandes luzes com as luzes, é o venerável e os vigilantes. Também tem isso, A gente tava falando aqui, né, as 3 grandes luzes, né? Não são as luzes da loja, as luzes da loja, venerável e os vigilantes. As 3 grandes luzes da maçonaria, o esquadro compasso e o livro da lei. Porque o pessoal confunde. E se, né, o buscador ele entra em qualquer associação, organização com o espírito de busca, o fato de estar a Bíblia ali, ele, mesmo que não seja da religião dele, ele vai interpretar, bom, onde eu estou aqui, essa associação, veio de uma base cristã e naturalmente está ali. Não significa que, para mim, aquele livro, eu vou estudar ele. Tem um mundo dentro da maçonaria para ser estudado. Muita coisa. Tem um mundo. E certeza absoluta, a tua religião, aquilo, a tua crença, que se você trouxer para dentro, vai agregar. Vai contribuir e vai fazer os demais irmãos crescerem. E se você não for preconceituoso e está aberto a ver o ponto de vista dos irmãos cristãos sobre aquilo, mesmo que para você aquele livro não seja sagrado, mesmo que para você não se importe com ele, mas o fato de entender o irmão do porquê que ele acha aquilo importante e conseguir compreender isso é uma coisa que não tem preço. Por isso que eu disse, você vê um irmão de uma outra religião que pensa totalmente diferente de você e você vê ele falando com brilho nos olhos e você entender o irmão, e você sentir, cara, eu amo esse cara, gratidão por você estar me ensinando isso aí e estar me fazendo ver o mundo de uma forma diferente. Não significa que eu vou ver o mundo como ele, que eu vou mudar as minhas crenças, mas o mundo vai fazer mais sentido para mim porque eu sei que ele está enxergando de outro jeito, de outra forma. E o mundo pode ter aquela cara, então isso a maçonaria proporciona. Maravilhoso. Agora uma coisa assim, ó, agora pra gente quebrar uns paradigmas. Tem irmão
não só irmão, né? Tem muitas pessoas também fora da maçonaria que assistiu o Código da Vinci e acha que é o que é expert em Bíblia, certo? Porque ele ouviu lá o Tableton, lá, eu não lembro o nome do inglês lá, dizer que no concílio de Nicéia o Constantino determinou quais eram os textos que iam entrar ou não na Bíblia. Conta essa história. Vamos explicar para os irmãos que isso é só um romance. Vamos explicar. Eu vou dizer duas coisas. O primeiro, é mito. Constantino não definiu os 4 evangelhos, não foi ele. Até porque historicamente se sabe que ele não tinha tanta influência nesse sentido, de poder determinar que serão os evangelhos. Os 4 evangelhos definidos na igreja cristã é de uma discussão que já vinha acontecendo, já era um consenso, e quando chegou lá no concílio, ratificou uma coisa que já vinha acontecendo de conversa. Ponto. Segundo, eu chamo isso de conhecimento enlatado. Eu chamo. Nós estamos num mundo fast food onde é muito comum as pessoas lerem 2, 3 parágrafos e tomarem aquilo como verdade, porque está escrito, porque passou num filme, porque o autor escreveu alguma coisa. Porque e ele dá mais credibilidade ao que você assistiu no cinema do que um especialista. O cara tem 30 anos estudando isso, ele já falou uma coisa. Não, quem tá certo é o cinema. O conhecimento enlatado é assim, nós estamos batendo um papo, né? Acredito, penso eu, quero acreditar que algumas pessoas vão escutar aqui e falar, puxa vida, pô, interessante esse negócio da Bíblia, né? Quer dizer que... né? Vou buscar, vou procurar. Se fizer isto, o objetivo daqui foi cumprido. Mas se ele pegar, escutou o que a gente comentou aqui, decorou, e aí ele começar a falar como um papagaio para todo mundo, não, né? Você está falando aí, isso aí é mito, não foi Constantino. Não, tá errado, isso é conhecimento enlatado. Eu vejo muita gente, por exemplo, hermetismo, eu vejo muito acontecer isso aí. Assistem palestras na internet da pessoa falando, né? E aí começa a desplanar de hermetismo daquele ponto, então, porque blá, 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 em cima daquilo que a pessoa falou. E ele não percebe que, tudo bem, o objetivo dela, eu tenho certeza absoluta, daquela pessoa foi fazer a palestra para despertar o interesse de quem está ouvindo para fazer uma busca. Porque se você for estudar lá o hermetismo, né, e as leis herméticas e tudo mais, a probabilidade de você ter alguns entendimentos diferentes é muito grande do palestrante. Então eu tenho certeza que todo palestrante tem esse desejo de plantar uma semente e de que aquele ouvinte vá buscar e ele construa um conhecimento em cima daquilo. Mas o que é muito comum acontecer hoje em dia, assim, não se busca, assiste a palestra e a palestra é a palavra definitiva do assunto. O cara só quer o resumo, né? Eu sempre falo isso, não tem gênio suficiente capaz de estudar 20 anos e te explicar tudo o que ele aprendeu em uma palestra de 1 hora. Não tem jeito. Então, é o que você falou, o pessoal quer ler a aba do livro e ainda quer discutir, falar que tá errado, o livro tá errado, mas você só leu a aba, né? Ou lê só a aba e pregar aquilo como a verdade absoluta sem pesquisar mais nada. Mas o nosso mundo está assim. Tá assim Nosso mesmo. mundo está assim. Mas então não foi o Constantino? Não Não foi. foi, nossa, cara. Então quer Que dizer decepção. então o Código da Vinci não falou a verdade? Não foi Nossa verdade. senhora, tá todo mundo decepcionado agora. O que eu sei é que o Dan Brown deve estar feliz da vida porque vendeu bastante. Bastante. Isso, Mas com certeza. também não tem problema, eu não vejo problema nenhum. Ele escreve um romance, escreve o que ele Exatamente. quiser e vai vender. E é um bom filme, é um bom livro, eu já li o livro. É legal, só não pode achar que é a verdade, né? Amanhã eu vou dar uma palestra no Martinismo sobre a iniciação do Cavaleiro Medieval, uma viagem no tempo. Mas eu construo toda uma história, não história, eu construo toda uma história, mas baseada em pesquisas. Mas tudo que eu vou contar ali não aconteceu. É uma história que eu criei em cima de todo o conhecimento que eu pesquisei. Tem algumas licenças poéticas, é óbvio que tem. Porque eu vou querer fazer algumas associações ali com alguns presentes para aprender alguma coisa. Isso as pessoas precisam entender do simbolismo, né? Você tem, o que eu sempre recomendo, vai lá, estude o que você quiser e faz uma primeira leitura literal. Não tem problema nenhum. Faça entendimento literal. Você vai perceber que tem coisa que não faz sentido. É válido? Lógico que é válido. Porque quando você começa a meditar e refletir sobre aquele conteúdo de uma forma literal, você já está assim, bom, com certeza não foi o cara que quis dizer isso aí, porque isso aqui está esquisito. Aí você vai para o simbolismo. Tá bom, o que esse símbolo está me dizendo? O que ele quis transmitir com esse simbolismo?
Isso é muito importante, você fazer essa reflexão sobre o simbolismo daquilo que você ficou refletindo, né, literalmente. Ah, refletir, tá bom, mas o que você refletiu vai tocar o que na tua moral? O que que vai mudar, o que que você vai se transformar em cima desse simbolismo? Então não adianta eu ficar refletindo o simbolismo e ficar só na minha cabeça. Ele tem que ser refletido na minha ação, no meu dia a dia. Eu preciso me transformar com isso que eu refleti. Vai lá pra minha moral. Terminou? Não, porque você só está se comportando em cima daquilo que você refletiu. E o esoterismo? E o sentimento? E a alma? E eu você internalizar aquilo de tal forma que, não, eu sou um completo com esse conhecimento. Então você precisa fazer esse caminho. Não tem nenhum problema de você fazer leitura literal, mas é o primeiro passo. Não tem nenhum problema de você ficar buscando o simbolismo. Muitos ficam só no simbolismo e acabou ali. Você tem que fazer a tua moral ser transformada com aquilo e ainda tem que fechar a conta. Você tem que ter um ser completo. Lembra, a gente não é só carne, não é só matéria, né? A gente é corpo, espírito. Essa é a alquimia, né? Isso é que é alquimia, gente. O pessoal acha que alquimia é transformar o chumbo em ouro. Eles acham que a alquimia é isso, gente. É essa transformação. Eu tenho a última Vai, pergunta manda aqui. brasa. Esse programa, justamente falando sobre os mistérios de Salomão, tá, visa o quê? Justamente pegar a moral, a base que foi colocada na Bíblia, que está na Bíblia, e trazer com a prática, né, que podemos colocar em nossas vidas. Quem nos assiste não é só maçom, tem não maçons, tem religiosos, tem não religiosos. Qual mensagem você poderia dar com a utilização da Bíblia como um instrumento de autoconhecimento e aperfeiçoamento do ser, da pessoa? Que mensagem? Eu vou dar a mensagem do que aconteceu comigo, né? O meu primeiro contato foi um contato de dogma, de alguém que está numa religião que escuta que aquilo é sagrado, tá bom, é sagrado. Mas ninguém me preparou para respeitar aquilo de verdade. Só disseram para mim, isso aqui é sagrado, eu tô lá na religião, ok, eu sou coroinha, tô aqui na missa, isso aqui é sagrado. Tem que tratar com muito cuidado, tem que carregar direitinho, fechar, tem que respeitar. Ok, eu sou criança, a gente é criança, foi ensinado assim, legal. Se tivessem me preparado e me dito, olha, isso aqui tem toda uma história por trás disso até chegar pra gente, talvez eu não tivesse tido esse período de achar que aquilo não servia, de achar que aquilo foi inventado, de achar que aquilo foi manipulado, de que alguém quis né, me dominar escrevendo alguma coisa ali. Eu passei, né, por essa fase. Então, o que eu posso dizer, o que eu posso passar, né, o que é da minha experiência é entenda, conheça sem julgamentos. Então, o caminho histórico é importante porque eu não estou dizendo qual texto é mais importante ou não. Eu não estou buscando qual que é sagrado ou não. Nem estou dizendo que ele é sagrado. Nem estou dizendo que ele é a palavra de Deus. Eu só estou estudando, né, e buscando entender o que se pensava naquela época, se acreditava naquela época. Por que escreveram isso aqui? Ah, mas por que tem essas leis? Poxa, naquela época devia ser complicado. O cara tinha que escrever isso aqui para o pessoal parar de fazer tal coisa, né? E isso é importante, porque você começa a contextualizar e dizer, não, ó, para o mundo de hoje, isso não cabe mais, porque mudou a sociedade. Mas o conceito, a moral, o que ele quis fazer para resolver um problema na época, eu tenho um problema aqui também. Então ele pode me inspirar a buscar um caminho para fazer a mesma coisa. Esse é o recado que eu quero passar, né? De que a Bíblia é um livro que foi escrito há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Literalmente, o que está escrito lá vai resolver os problemas do mundo hoje? Não. Simbolicamente, pode ser. Se você, né, analisar o simbolismo, passar para a tua moral e internalizar. Mas não literal do que está ali. Lembre-se, entendeu? Foi escrito muito tempo atrás, numa outra comunidade, num outro tempo que não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada disso. Alex, brigadão aí por esse papo, foi sensacional. Agora, irmão, a câmera é sua, o microfone é seu. Manda um beijo pro seu pai, pro sua mãe, pro seu papagaio, pros seus gatinhos. Fica à vontade aí. A vida é linda e maravilhosa, né? E eu tô honrado de estar presente aqui. Eu que agradeço, de coração. Obrigado mesmo, né? E um beijo, né? Um beijo enorme para minha parceira, minha sócia, a Cíntia, até, que eu tenho uma vida com ela, né? Beijão no teu coração, um beijo pros meus filhos, né? Eles são a razão de eu ter, né, ter tanta força assim para buscar ser o melhor que eu posso, para tentar ser um bom exemplo para eles, né? Um beijo para todos os meus irmãos, né, de todas as ordens, todos os fratres e sorores, todos os irmãos e irmãs, um beijo no coração. E mais importante ainda, né? Um beijo no coração de toda a humanidade, porque a gente precisa de muita coisa positiva e eu quero, pelo menos, transmitir coisa positiva.
Muito bom. Valeu, irmão. Excelente. Bom, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso programa. Agora chegou aquele momento dos recadinhos da paróquia. Galera, chegou até aqui, já sabe. Aproveita que ainda é de graça. Não tem taxa para dar o like. Dá o like. Pode meter o dedão aí no like. Manda pra galera que quer assistir que você acha que tem que assistir esse vídeo, também compartilha. Então, mas o principal, dá o like, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho. Beleza? Essa é a primeira parte. Agora, se você acha que o irmão lá precisa ouvir o que o nosso irmão Alex explicou, você manda manda o conteúdo para ele, compartilha o vídeo com ele. E para fazer o canal ganhar relevância, reverberar nas ondas da internet, crescer aqui no YouTube para mais pessoas ouvirem essas palavras, você vai fazer um comentário bem bacana com a palavra misteriosa de hoje. O Voz da Consciência, tá preparado? E qual é a palavra misteriosa de hoje? A palavra é literal. Literal. Essa é a palavra misteriosa. Faz aquele comentário e coloca literal. Mas manda o comentário, nem que seja um TFA. Tem que mandar o comentário, né? Tem que mandar o comentário, beleza, galera? Bom, lembrando também, nossa parceira Livre do Bem, camisetas maçônicas com descrição e qualidade, entra lá, www.livredobem.com.br, escolhe sua camiseta e na hora de pagar, você usa o nosso desconto, o nosso cupom de desconto, Inverno 12, beleza? Também segue eles nas redes sociais, no Instagram, @Livre do Bem. Galera, muito obrigado, irmão Alex, pela presença, por ter nos dado essa aula, ilustrou bastante, muito conhecimento, a gente gostou bastante. Fiquei muito agradecido com as palavras do sentimento. Eu senti mesmo que o irmão expressou com sentimento, com o coração. Foi sensacional esse episódio. Galera, obrigado por esses minutos de atenção e até a próxima. Viva, viva, viva!